poucos dias do início da COP30, o Brasil se viu em meio a uma controvérsia na política ambiental. A autorização expedida pelo governo federal para que a Petrobras possa pesquisar petróleo na bacia sedimentar do Foz do Amazonas colocou sob críticas a política ambiental do governo Lula. A contradição em explorar mais reservas foi avaliada pela própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Enquanto isso, na direita, interlocutores mais próximos do núcleo do ex-presidente Jair Bolsonaro temem que ele possa ter determinação de prisão já no próximo mês, após o trânsito em julgado do caso de tentativa de golpe de Estado e ainda com a quase morte do projeto da anistia. Confira na edição número 71 do Linha Política com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor, Linha Política número 71. Olha só como o tempo passa, como os vários assuntos passam, e isso porque algumas semanas a gente acabou pulando, né, o Linha Política por uma situação ou outra. Mas, professor, o Brasil hoje está, vamos dizer, vivendo não momentos tranquilos, mas aquelas incertezas todas parecem começar a dar uma leve queda. O Brasil tem alguns cenários que remetem a análises um pouco mais tranquilas, né? Parece que os grandes momentos de confronto, os debates, pelo menos deram uma pausa ou uma arrefecida. E aí, professor, em meio a tudo isso, é claro que as contradições, as discussões continuam. Por exemplo, vamos começar a Linha Política de hoje falando sobre meio ambiente, ou melhor dizendo, falando sobre como a liberação da licença para perfuração de solos em área do litoral norte, do litoral brasileiro, isso a gente falando no trabalho por petróleo, fez com que o governo Lula entrasse no alvo de algumas discussões e apontamentos. Professor, ontem Marina Silva veio a público falar sobre, claro, como um dos grandes nomes do setor no país e porque é ministra do Meio Ambiente, ela foi questionada sobre a decisão do governo Lula, pontuou que a decisão foi algo mais técnico. Mas vai muito naquela linha de que a política ela cobra, porque uma coisa é o que o governo precisa apresentar na campanha, no papel, outra coisa é o que o governo precisa apresentar no dia a dia de trabalho, onde a política grita mais, professor? A decisão dos nossos servidores do IBAMA foi uma decisão técnica. E se houve qualquer manifestação política, isso não influenciou o processo de trabalho com a qualidade que foi feita pelos nossos técnicos. Até, claro, você vive em um contexto político e é legítimo que as pessoas tenham aspirações, mas em um governo republicano, como é o do presidente Lula, a decisão foi uma decisão técnica. A situação é extremamente complexa, né, Francisco? Tem dois aspectos que a gente precisa analisar essa questão. O aspecto interno, é lógico que politicamente interessa ao Lula essa exploração do petróleo lá na zona equatorial, que inclusive algumas pessoas dizem que não há nenhum risco, né, técnico, não há nenhum risco, e a própria o meio ambiente colocou uma série de restrições à Petrobras, que diz que vai né, respeitar, é lógico, tem que respeitar, mas é uma grande oportunidade para o Brasil, porque aquela região norte do Brasil é uma região completamente difícil do Brasil, com políticas públicas, resolver aquelas questões, né, daqueles estados pobres brasileiros, talvez os estados mais pobres do Brasil. A região norte, por exemplo, ela contribui com 20% somente, né, no PIB brasileiro. Uma situação extremamente complexa, porque a ministra do Meio Ambiente é contrária, né, à exploração do petróleo, em função do risco da foz do Rio Amazonas ali. Essa é uma questão. Um presidente da República que tem uma orientação e uma ministra do Meio Ambiente que tem outra orientação.
Isso pega muito mal, né, na questão agora da COP30, porque a questão ambiental está intimamente baseada na questão de credibilidade. Então, o Brasil já entra nessa COP30 com um problema para explicar para o mundo, né, essa dualidade de posições que o próprio país tem, já que a COP30, o objetivo dela é a diminuição das emanações de CO2 que são originárias da exploração petrolífera, né, dos fósseis. Bom, por outro lado, internamente isso vai causar uma série de problemas políticos para o próprio Lula e enfim, vai gerar uma série de discussões e, enfim, vão saber aproveitar essa situação. Agora, sobre o aspecto externo, o mundo não parou de usar petróleo, pelo contrário, a guerra da Ucrânia com a Rússia tem trazido problemas sérios de fornecimento de combustível. Então a Alemanha voltou a usar o carvão, a Europa está usando novamente o carvão. Então aquela uma meta que foi estipulada em 2030 ou 2050, ela vai ter que ser reanalisada. Então eu creio que sobre o aspecto externo, o impacto na COP30 do Brasil explorar petróleo não vai ser uma coisa assim tão... É lógico que vai ser explorado internamente, mas externamente os países participantes da COP não podem fazer muita crítica a esse aspecto, porque eles também vão continuar a fazer a exploração do petróleo. Porque o consumo do petróleo não abaixou nesses últimos anos, apesar de todas as outras energias sustentáveis, né? A questão da eólica, a questão da voltaica, não tem diminuído o consumo de petróleo. Pelo contrário, o petróleo continua sendo tem uma grande necessidade no mundo de hoje. Então eu acho que a situação politicamente, internamente, né, o Lula e a Marina ficam numa situação de saia justa, né? Mas eu acho que externamente, em efeitos da COP30, não vai ter muita repercussão nesse sentido, porque os países que vão participar da COP são países que estão utilizando fósseis, né? Energia poluente, e vão continuar durante muitos anos. Inclusive os países lá nórdicos, né, estão explorando petróleo também. Então o petróleo continua sendo ainda a grande preocupação do mundo, né, na questão da sua utilidade. E ele deve ser, né, deve estar no tema das principais discussões, a questão do petróleo, agora na COP, como o senhor citou. Aliás, a COP começa dia 10, né? E a Marina Silva a ministra chegou a dizer e reconhecer essa contradição, né, na decisão do governo brasileiro e do próprio IBAMA nessa liberação, mas o que a gente tem, na verdade, como a gente estava citando aqui no começo, é uma coisa a fala de quem quer fazer e a outra fala daquilo que se é preciso, é necessário fazer, né? É mais um rastro, professor, do efeito colateral da Frente Ampla, né? O presidente Lula precisou apostar na questão da Frente Ampla para vencer as eleições do último ano de 2022, só que essa Frente Ampla ela deixa alguns efeitos colaterais na política e nas ideologias. E uma delas é essa questão de se sabia, né, que o nome de Marina Silva fazer parte deste grupo traria ao governo de hoje, na época, futuro governo, um aspecto de credibilidade, principalmente nesses debates da questão do meio ambiente, mas há efeitos colaterais e entre eles parece esse ser um dos mais gritantes, até pelo momento o Brasil que está para receber agora a COP30. Eu sou favorável e eu sonho que um dia
a gente não precise de combustível fóssil. Eu sou favorável. Eu acho que um dia a gente não vai precisar de combustível fóssil. Mas esse dia está longe ainda. A humanidade vai precisar muito tempo. E isso, eu estou falando para vocês, porque tem gente que fala que não pode pesquisar a margem equatorial para saber se a gente tem petróleo. Primeiro, ninguém nesse país tem mais responsabilidade do que eu, climática. Eu quero preservar, mas eu não posso deixar uma riqueza que a gente não sabe se tem e quanto é, a 2.000 metros de profundidade, enquanto o Suriname e a Guiana estão ficando ricos às custas do petróleo que tem a 50 quilômetros de nós. O senhor vê assim também como um debate em que a contradição ela é aumentada porque não é apenas um governo de Lula, mas sim esse governo esquentado, alimentado pela Frente Ampla. Dá para defender as duas posições, Francisco. É uma situação extremamente bizarra, né? Porque como governo, o presidente Lula, ele tem interesse na exploração do petróleo para justamente desenvolver essas regiões mais pobres. O próprio governo não tem como resolver, né, a questão desses estados brasileiros que lutam com dificuldades porque não têm recursos, né? E lá moram 20 milhões de brasileiros, né? Ou seja, uma grande parcela da população brasileira mora naquela região. Não há recursos para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, nem políticas públicas, tendo em vista a grandiosidade do problema. Por outro lado, a questão da Marina, que é uma luta digna, uma luta razoável, né? E ninguém pode contrariar a questão da devastação do meio ambiente, mas a gente vai ter que conviver com essa discussão. Talvez aí a gente possa, uma terceira via, em que me parece que até hoje todos os países que de uma certa forma enriqueceram com a exploração do petróleo, né? A famosa doença da vaca holandesa, né? Que os países ficaram milionários e no fim não souberam utilizar os recursos em bem da sociedade, né? Quem sabe é uma discussão que o Brasil possa fazer agora e talvez mostrar que é possível conviver com a questão, né, da exploração do petróleo e com a preservação da natureza. Eu acho que isso é uma discussão em que o Brasil pode inovar, né, e pode, de uma certa forma, trazer uma solução até para nós, que é o que interessa. O mundo já foi, né? Já gastaram dinheiro, aquele fundo soberano que todos os países fizeram com a questão do petróleo e que tiveram utilizações não em benefício da sociedade. Então eu acho que politicamente, como presidente da República, ele não teria outra solução a não ser aprovar a exploração. Agora, isso não quer dizer que ele está desprestigiando a questão ambiental. É uma questão que nós precisamos sentar e conversar, porque o mundo está precisando de petróleo, nós temos petróleo. O pré-sal já está em extinção. Nós já não temos mais para onde tirar petróleo, né? Já está em fase de final. Daqui a 5 anos o pré-sal acabou no Brasil, que foi uma grande festa quando foi descoberta as jazidas de petróleo, né? No pré-sal. Ele está em extinção. Daqui a 5 anos não tem mais nada, não compensa retirar petróleo da bacia de Campos, da bacia de Santos, porque o custo é muito alto. Por outro lado, veja, o petróleo estava a $50 a semana passada, hoje está a $75. Então é uma moeda de troca excepcional que os países não podem jogar fora essa oportunidade. Mas, por outro lado, precisa preservar o meio ambiente. Se a gente conseguisse aliar essas duas posições, eu acho que seria o melhor caminho para o Brasil e talvez o Brasil dar ao mundo uma lição de como conciliar essa questão ambiental com a questão do desenvolvimento social, né, através de uma fonte rica de dinheiro,
porque esses estados que que serão angariados com os royalties do petróleo é a única expectativa que eles têm de melhoria de vida, né? Então, é essa a minha ideia a respeito do assunto, que deve desenrolar, deve continuar, e a gente deve estar discutindo esse assunto. Não é uma coisa assim que a gente dê por encerrado. Não houve perdedores, na minha opinião. Houve ganhadores. A consciência da preservação do meio ambiente e a consciência de que nós precisamos de recursos. Nós somos um país pobre. Essa história de que o Brasil é um país rico, não. Ele tem riquezas, mas o Brasil é um país pobre, porque é um país que não produz. Né? Então é isso aí. Por outro lado, a gente agora vai noutra ponta da história. Vamos falar de Jair Bolsonaro, vamos falar do ex-presidente que continua em prisão domiciliar, né? Aliás, há quem diga, já tentaram até pontuar que o ex-presidente não devia ter sido mantido nessa prisão domiciliar após os avanços do caso de Eduardo Bolsonaro. Mas o fato agora, a gente está falando do principal denúncia contra Jair Bolsonaro, que é da tentativa de golpe de Estado, né? Professor, olha só, os bastidores de Brasília estão apontando que figuras mais próximas de Bolsonaro, né, do clã, e não só, eu estou falando de família, mas aquelas que fazem ali a estrutura política do ex-presidente, já temem uma prisão. O pessoal está temendo agora uma prisão efetiva do ex-presidente já agora para o mês de novembro, depois de que o trânsito julgado do caso da tentativa de golpe foi definida pelo STF, né? Professor, essa definição da prisão, ela vindo em novembro, a gente está aí pouco mais de 340 dias, se não me engano, acho que nesse dia de gravação a gente está a 346 dias das eleições do próximo ano. Qual o significado, o impacto e quão difícil vai ser para o bolsonarismo reverter o momento ruim? Eu acho que o Bolsonaro essa semana, né, já abriu o prazo, começou ontem, né, me parece, são 5 dias. O que a defesa de Bolsonaro poderá alegar já foi discutido. Então eu acredito que realmente a ordem de prisão, né, seja desferida rapidamente. Então talvez realmente em novembro, próximo mês, Bolsonaro já vá para Papuda, né? Agora, sobre a situação política dele, eu acho que ele, cada dia mais, em função de tudo isso, inclusive em função das atitudes do filho dele, que parece que dizia para a sociedade que mandava no governo Trump, né? Na verdade, o Trump também já está colocando ele de escanteio, ele está ficando sozinho, né? Ou seja, ele está percebendo claramente que não tem mais solução. Eu acho até que o Trump está sendo muito cordial com o Lula, porque não faz muito tempo, acho que 2 semanas atrás ele disse que receberia uma ligação do presidente Lula. Agora, o Lula tem que ter uma conduta de presidenciável. Tem que sair do palanque político, tem que deixar de lado um pouquinho da pauta ideológica, né? Muita coisa que vem do Celso Amorim, não vem nem do Itamaraty, e ter a responsabilidade de querer representar os brasileiros. Mas eu finalizo dizendo o seguinte, o Lula não fará isso, porque ele pensa primeiro no poder. E para ele se manter no poder, ele está adorando essa questão tarifária, porque ele está vendo uma oportunidade de culpar Trump pelo seu fracasso na parte econômica. Aquela questão do Paulinho da Força, né, de fazer uma alteração, ele mesmo hoje, numa declaração, ele disse que se arrependeu, que se fosse para aceitar hoje esse encargo, ele não aceitaria. Porque, na verdade, ninguém quer falar dessa questão da anistia, muito menos falar da questão da dosimetria, né? Então eu acho que o Bolsonaro vai ficar com aquela extrema direita, aqueles eleitores, aquelas pessoas que ainda acreditam em Bolsonaro, né? Mas eu acho que o Bolsonaro é uma grande pedra no meio do caminho da direita, né? Um dos fatores que fazem com que a direita
não se organize é o efeito Bolsonaro, porque eles, na verdade, eles não têm voto, mas precisam do apoio do Bolsonaro, mas não querem o Bolsonaro aparente, né? Uma coisa meio estranha. Eles querem comprar a vaca, mas aquela gíria que a gente fala aqui, comprar a vaca e deixar o bezerro, né? Então, e não deixar o bezerro. Então, eu acho que o Bolsonaro, as possibilidades de Bolsonaro são mínimas, né? Ou seja, tudo que se tentou fazer não deu certo. E a sociedade, a cada dia que passa, está percebendo claramente, né, que tudo aquilo foi uma grande armação, da qual só tinha um grande beneficiário, a família Bolsonaro. Então, eu acho que, politicamente, a direita tem um problema de se reorganizar porque ela precisa dos votos do Bolsonaro. O filho, o Eduardo, cria um obstáculo, né, de uso do nome Bolsonaro para a política, porque eles entendem que o uso Bolsonaro é da família, é deles, da força política deles. Então eu acho que o Bolsonaro está no fim da linha, né? Fim de linha. Não acredito que alguém vai esquecê-lo, porque pessoas radicais, isso a gente vai encontrar sempre na vida e sempre vão existir, né? Então a impressão que eu tenho é que ele não tem muita coisa que fazer. Ele vai mesmo para a cadeia, e aí vai ficar essa autofagia da própria direita, né? Porque todos eles querem tomar conta da direita, mas eles encontram um obstáculo que se chama Bolsonaro. Pois é. E a gente até ia gravar na última semana, nós tivemos um percalço, mas a debate focava no filho, né, Eduardo, que conseguiu rachar a direita, até mesmo essa direita, não precisamos nem citar a direita, entre aspas, comum, mas a direita extrema, porque Eduardo conseguiu, como o senhor citou muito bem, aí, num projeto familiar, ele conseguiu causar aí talvez um grande problema para essa ala da política brasileira e, por outro lado, abriu um caminho, né, dentro daquilo que nós mesmos colocamos aqui, que pelo menos reverteu o favoritismo. A gente não está falando que eleição nenhuma está definida, longe disso, mas reverteu o favoritismo para o outro lado, né? Ali eu estava acompanhando algumas falas de parlamentares que se brincavam que se o PT precisa homenagear alguém, se homenageia Eduardo Bolsonaro. Então o pai, filho, outros filhos e a própria esposa vão ter que achar um outro tipo de caminho aí para tentar ressuscitar o projeto eleitoral do clã no ano que vem, né? A direita tem uma característica, principalmente a direita brasileira, de desunião. Toda a vida foi assim. Politicamente, a direita no Brasil foi sempre desunida. Sempre teve racha na direita, mas conviviam, de uma certa forma, harmoniosamente, né? O famoso PSD é o PN, ou seja, um pouco mais, um tom um pouquinho diferente de direita, mas era direita, né? Sempre houve essa dissociação, né? E eu acho que o grande problema, realmente, o racha da direita, quem foi o grande protagonista foi o Eduardo. O Eduardo prestou um favor inestimável ao Lula, né, e ao PT, porque, na verdade, ele ressuscitou o PT, né, ele tirou o Lula das cordas, em algumas situações até da lona, né, que o Lula chegou a beijar a lona. Ele retirou, né, fez uma coisa no Brasil que ficou claro que se chama traição, né? Então ele ficou uma pessoa extremamente contaminosa, tóxica, né? E que tem uma postura que é difícil, somente a medicina, a psicologia pode explicar as atitudes desse rapaz.
E tudo isso, de uma certa forma, prejudicou o pai dele. Quem matou o bolsonarismo no Brasil foi o próprio filho dele, Eduardo. Né? E a direita tinha uma grande chance de se reorganizar no Brasil. Não vai se reorganizar, porque os interesses são muitos, né? Eles são pessoas assim extremamente vaidosas, traz toda aquela histórica política rançosa de corporativismo, de abolicionistas, e veja que essas correntes políticas que dominam o Brasil vêm do norte, do nordeste, né? Oligarquias, que querem fazer dos partidos políticos oligarquias. Então veja quem manda na política no Brasil hoje. Ciro, lá da Paraíba, né? Mota, da Paraíba, o que foi presidente da Câmara lá de Alagoas. Enfim, são todos políticos que têm toda aquela formação, né? Aquela formação de oligarcas, e que querem fazer da política brasileira uma oligarquia. O Brasil já cresceu bastante nesse sentido, né? Já evoluímos bastante. Já está na hora da gente começar a pensar seriamente sobre isso, sobre inclusive a representatividade, né? O sistema eleitoral brasileiro, porque não tem sentido mais a gente assistir espetáculos que nós temos assistido recentemente, como esse agora, dessa semana, de que o Eduardo foi absolvido no Conselho de Ética de decoro. Olha, o que precisa ser feito para ter decoro no Brasil? O que é decoro parlamentar no Brasil? Qual é o conceito que os políticos têm de decoro? Nenhum. Por isso que eles fazem o que eles fazem, né? Vão assistir reuniões solenes, de chapéu, de boiadeiro, enrolado na bandeira do Brasil, né? De sandália, ou seja, pessoas que não têm noção nenhuma do que é um cerimonial, do que é um parlamento, do que é um poder, né? Então, infelizmente, é isso que a gente está assistindo nesses últimos anos no Brasil. Mas eu acredito que essa questão agora da reeleição do Lula, que na verdade eles não vão ter candidato para isso, e se nós mantivermos esse panorama de hoje, Lula ganharia a eleição hoje tranquilamente, né? Mas como a gente sempre fala, né, a gente não sabe, na política as coisas acontecem. O imponderável é uma coisa que a gente não afasta da política, mas a direita dificilmente vai se organizar, né? O que tinha um pouquinho de chance era o Tarcísio, mostrou quem ele é, né? Uma pessoa despreparada, uma pessoa que não tem nenhum tino político, que é simplesmente também vaidoso. Isso é típico da direita, né? A vaidade, em cima de tudo, o poder a qualquer preço. Muito bem. Professor, queria agradecer mais uma conversa importante nesse nosso Linha Política. A gente vai acompanhar a proximidade dessa questão da COP30, se esse tema, né, vai voltar a ferver com a aproximação do evento. E é claro, né, também temos por aí reunião de Lula com Trump, e vem muita coisa. Claro que a gente vai ter oportunidade na próxima semana de debater isso. Pessoal, obrigado pela conversa, hein? Imagina que é isso. Um abraço, Francisco, e até a próxima semana, que a gente vai ter resultado dessa visita, né, desse encontro do Lula com o Trump, né? Pois é. Que é aguardado com muita expectativa, né? Tá bom? Um abraço a você e um abraço a todos aí. Até mais. Essa foi a edição número 71 do Linha Política. No programa de hoje, você ouviu áudios de SBT, CNN e Metrópolis. Ficamos por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Ezra Henrique.